Senhores, bem-vindos ao podcast Senseiya. É o CDZ News, na verdade, faz tempo que a gente não faz, porque a gente perdeu o CDZ News, né? Ossos do ofício, às vezes acontece. Então a gente tem bastante novidade pra falar de CDZ, de Cavaleiros do Zodíaco, aí desde o dia 8 de março, que foi o último dia que a gente fez. Mas só pra atualizar, a gente quer tornar isso um pouco mais frequente, mais correto. Então todo o primeiro podcast do mês vai ser um CDZ News, recapitulando as notícias do último mês. Então vamos torcer pra que tudo dê certo aí pra frente. Como é de costume, CDZ News a gente traz nosso âncora de Cavaleiros, que é o Alan. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? E obrigado pelo convite mais uma vez. Muita novidade pra comentar, né? É isso aí, demais, né? Sai da geladeira já pela segunda vez, a gente tem que dar um jeito nisso. Well, como é que você tá? Ai, tamo tranquilo, é bom sair da geladeira de vez em quando, ver a luz do dia, é sempre interessante. 2 podcasts seguidos, velho, ninguém te aguenta mais. Nossa, então, se eu não me aguento com 2, imagina você que tá em todos. Ó, viu aí? Viu aí? A coisa pode pender pros dois lados, então... Pode crer. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Exato, né? Podia ter ficado quieto, né? E trouxemos também a Aline, que veio pro nosso segundo podcast, mas esse é provavelmente o primeiro que você vai realmente aparecer, porque o outro eu ainda não editei. Bem-vinda, Aline. Olá, tudo bem? Preparado pra comentar todas as notícias de Cavaleiros? Eu imagino que sim. Well, você tá na nossa comunidade do Facebook, por acaso? Podcast, tô nessa, tô na outra também, que é o site oficial do fórum também, eu tô presente nele. Tô nos dois, tô só observando. Na verdade, nós temos uma página no Facebook, que é o facebook.com/podcastsenseiya. Você pode debater, enfim, encher o nosso saco lá, que nós escutamos. Nós temos também um Twitter, que é o twitter.com/podcastcdz, @podcastcdz. Eu também fico lá papeando com a galera, falando besteira no Twitter. E nós temos o SoundCloud, onde a gente publica os episódios, soundcloud.com/podcastsenseiya, então é fácil pra vocês nos acharem. Vamos lá então, povo, desde o dia 8 de março, Soul of Gold. Não precisa falar muito de Soul of Gold, mas estreou, né, finalmente, Soul of Gold, tá? Esse alvoroço, essa loucura. E eu acho bacana, né, Alan, a gente deixar direitinho aqui as informações técnicas, vamos dizer assim, do Soul of Gold, né? Onde que assiste, quantos capítulos que vai ter, qual que é a frequência que tem tido, porque até mesmo no Twitter eu tô vendo o povo meio falar, não sabe muito bem, nego esperando que ia sair capítulo ontem, por exemplo, e não rolou, óbvio. Mas enfim, né? Onde que assiste, Alan? De forma oficial, de forma legítima, Soul of Gold? Pois é, pros brasileiros, né, pro Brasil, tá liberado pela Daisuke, né, daisuke.net, se eu não me engano o endereço, e pela Crunchyroll também. Só que na Crunchyroll você tem que pagar para ter acesso simultâneo ao Japão, né? Só que, enfim, tem outras formas de ver o episódio pelo mundo, né? Mas para nós brasileiros só tá liberado mesmo esses dois. E na Nico Nico Doga, que é um site tipo o YouTube japonês, eles liberaram agora recentemente também. Tem um canal lá tipo da Sailor Moon Crystal, só que lá eu não vi, acho que não tem legenda em português lá não. Imagina. Mas assim, tá passando lá até agora, enfim. O pessoal tá até comentando recentemente no Japão. Tem muita gente que não tinha visto semana passada lá no Japão e tá vendo agora pela Nico quando anunciaram. A frequência, você falou da frequência. Desde o começo foi dito que os episódios vão passar de 2 em 2 semanas, né? Então, assim, essa semana obviamente não teve. Então, na próxima semana, lá no Japão, dia 25 para dia 24, por causa do fuso horário, né? Exato. E o mesmo horário. Lá pra eles é meia-noite, aliás, 0 hora, que na verdade, enfim, entre o dia 24 e 25 pra eles lá, né? E pra nós aqui é meio-dia. Então, pra nós acho que é um pouco legal, né? Porra, é excelente, cara. Ninguém almoça na sexta-feira. Sim, não, vai, pior eu tentando ver, isso aqui começa a travar. E ele não, na verdade o site não tava entrando. Será que é só comigo? Eu comecei a me desesperar. Eu esperando horrores, ansioso e o negócio. Ai meu Deus, eu acho que como rolou no começo muita divulgação pro Daisuke, né? Acho que deu uma sobrecarga no começo, né? Na exibição. Sim. Então o pessoal não pode conversar só depois. Pois é, muita gente ficou desesperada, achando que ia ser assim, ia passar em tempo real e nunca mais ia passar. Tipo televisão. Mas não, aí eu, enfim, tem que avisar pra galera que ia ficar disponível, como ainda está, né? Então, assim.
Quem não conseguir ver na hora exata, meio-dia em ponto, pode assistir um pouquinho depois, que vai dar pra assistir numa boa. Eu assisti o meu pela Crunchyroll, porque eu tinha assinatura já, né? E eu achei que, pra mim, foi mais fácil assistir por lá, porque não tava sobrecarregado, a conexão tava boa, não tinha travamento, enfim. Eu gostei de ter assistido a Crunchyroll, então, assim, eu recomendo pra ter que pagar. A Crunchyroll, inclusive, quem não tem assinatura pode assinar gratuitamente por 2 semanas, você pode ficar lá ainda acessando e depois você pode cancelar a assinatura numa boa, sem compromisso e tal. Então, acho que é tranquilo também. Pra quem quiser experimentar, numa boa. Então, quem for fazer a inscrição faz perto do dia do lançamento do episódio, porque assim vocês têm 2 semanas, vocês assistem pelo menos um episódio. Fica a dica. Exato. Pois dá pra sentir, assim, a Crunchyroll tem outras coisas pra assistir, é legal também, enfim. Tem o Ômega, por exemplo, pra assistir. Lá tem o Ômega, assim, eles liberam conteúdo de graça pras pessoas, mas com restrições de qualidade, com questão de comerciais, aqui e acolá aparecendo, né? Agora, quem é assinante premium, quem paga pra ter assinatura, você não vê comerciais, você vê em alta definição, entendeu? Você vê em 1080p, entendeu? Então é bem legal. Já tinha um bom tempo que se especulava que seriam 13 episódios, né? Então apareceu aqui, acolá, alguém comentava, não sei o quê. Oficialmente, até agora, não tinha aparecido, até que finalmente a Toei da Europa, né? O site europeu da Toei, na verdade, ele mencionou que eram 13 episódios, né? Enquanto o outro site lá, uma rede francesa que tá passando os episódios de Soft Gold na TV e a cabo lá, eles estão anunciando 26 episódios, né? Então a gente não sabe ainda se eles têm algum fundamento pra dizer isso, ou se eles estão só jogando verde, etc. Eu acho que eles não devem estar anunciando nada se não tivesse certeza, né? Então, assim, eu acredito que assim como o Sailor Moon Crystal, que tá, mesmo a gente já falou várias vezes, que o que tá acontecendo com o Soft Gold, a forma de exibição, o formato, etc. e tudo mais, é muito esquema Sailor Moon Crystal, que é pela internet, em 2 semanas e tal. Então, assim, originalmente eles devem ter pensado numa quantidade de X de episódios, mas já deve estar meio que engatilhado mais uma quantidade pra depois, né? Logo em seguida, de repente. Então, a gente tem que esperar um pouquinho pra ver as coisas acontecendo. A previsão é que, de repente, esses 13 episódios que foram confirmados agora também pelo anúncio dos Blu-rays que a gente vai falar depois, né? É que durem 6 meses, pelo menos. Então, assim, 6 meses é tipo bastante pra eles decidirem, executivamente falando lá que vão produzir a continuação, né? E soltar logo em seguida, entendeu? Então eu não acho que não seja problema. Eu acho que inclusive deve estar até encaminhado, porque tá tudo muito bem, né? A série tá tendo muita visualização, os bonecos estão vendendo muito bem, os Blu-rays mal não foram, já estão nas listas top lá das lojas virtuais, então acho que o resultado tá muito bom. É isso aí, povo. Então, por enquanto a gente tem 13 episódios, vão sair semana sim, semana não. Então, até então tá previsto até setembro, se eu não me engano, é a última data de exibição, por enquanto. Nós, brasileiros, assistimos no Daisuke, que provavelmente vai cair no meio-dia, mas você aguenta porque vai ficar disponível. Ou no Crunchyroll, se você tiver uma conta premium pra pular todas as coisas, mas provavelmente também ficar disponível com reclames, né? E é isso aí, acompanhe, e do nossa parte, a gente já falou isso antes, a gente vai fazer um podcast por episódio, como foi o primeiro. O primeiro foi super longo, super denso, porque foi realmente o primeiro. É provável que os próximos sejam mais céleres, menos profundos, né, de fato. Ou não, né? Ou não. Até porque o que eu espero é que, de repente, várias das teorias que a gente for bolando vai caindo várias delas. Mas também pode ser que a gente acabe criando novas. Enfim, vamos ver, né? De certa forma, o Soul of Gold foi capa da Figurio, né, Alan, que você noticiou aí, com o boneco do Ayori e tal, com uma entrevista com o Joji Furuta. Eu traduzi esse artigo, saiu o scan dele pelo pessoal do site chinês, né, do blog do All for Seiya. Depois eu comprei a revista e ela chegou, né, alguns dias depois que a gente fez aquele podcast com o Anime Man, né, ela chegou pouco tempo depois, mas enfim, essa revista é basicamente falando do Coffee Myths. A Hobby Japan também saiu, eu também comprei ela, deve chegar semana que vem. É uma edição bem mais rara. A Figurio é uma revista que sai todo mês, com o lançamento de vários outros brinquedos da marca, entendeu? Não só de Saint Seiya, como tinha coisa de Star Wars, Batman, dos Vingadores, enfim, tem muita coisa interessante lá. E a Hobby Japan também é mesmo no estilo, só que a Hobby Japan ela tem um diferencial. A Figurio trouxe mais informações, é verdade, trouxe informações sobre a entrevista com o diretor, a entrevista com o Hideyuki Tanaka, que é o dublador do Ayori, né, o seiyuu dele, né, e também trouxe aquelas imagens dos Cavaleiros de Ouro, que a gente já conhecia,
uma sinopse básica do primeiro episódio, com as imagens também que a gente só tinha visto, assim, muito mal pela gravação do anime, né, assim, distorcido e tal, e pra ver melhor na revista, e agora todo mundo tá vendo no episódio, né, e a Hobby Japan, ela é uma revista que, tradicionalmente, ela tem publicado databooks com informações e imagens de todos os Cloverleaf lançados, né? De tempos em tempos lançam uma revista, um databookzão grandão e tal. No ano passado eles lançaram o dos 10 anos de Cloverleaf, né? E essa revista que eles publicaram agora vem com um adendo, que é um mini livreto assim, tudo mais, que tem especificamente falando dos Cloverleafs mais recentes desse último livro dos 10 anos de Cloverleaf pra cá, né? Então assim, eu já dei uma olhada pelas imagens que me passaram, quem comprou lá no Japão e me passou algumas fotos. Tem mais coisa de Cloverleaf mesmo, pra quem é interessado em Cloverleaf, do que pra quem tá esperando alguma novidade sobre o anime, sobre Soft Gold. Tem basicamente os comentários dos dubladores, que já eram conhecidos pelo site oficial japonês, né? Do que qualquer outra coisa. Então, assim, a Hobby Japan trouxe pouca coisa a acrescentar. As revistas desse mês, a Animedia, a Animage, a New Type, não trouxeram nenhuma informação, infelizmente. Não trouxeram nada do anime. Talvez porque a coisa tá sendo tão séria, assim, tão rápido, você vê em tempo real, né? Que não tem muito sentido a gente comentar muito, né? Então, assim, das revistas japonesas, basicamente, é isso, né? Assim, teve a Champion Head que saiu agora essa semana, né? Também teve um artigo, teve uma página só, falando sobre Soft Gold, mas nada demais, só um resumo do episódio, a imagem do Cliff do Aioli e nada mais, assim, nada mais extraordinário mesmo. E a revista V-Jump, sei lá como é que chama. V-Jump. Só pra vocês saberem, V-Jump, ela é uma revista que o número 1 dela, ela foi criada no comecinho da década de 90, né, justamente quando o Sensei acabou no mangá, logo em seguida a Shueisha começou a V-Jump, e o primeiro capítulo dela tinha justamente o encerramento da saga de Hades, né? O último capítulo da saga de Hades verdadeiro saiu no primeiro número da V-Jump. V-Jump. Trouxe aí o Aldebaran, já com sua armadura divina, pro jogo, é o visual do jogo, né, em tridimensional, mas que já dá uma ideia do visual da armadura. O que vocês acharam do touro divino? Eu achei que... Pra mim, essa armadura dele, pelo menos do que eu pude ver, a armadura dele virou praticamente um machado gigante, né? Porque... Um quê? Um machado gigante? Porque ele ficou com as coisas estranhas na parte de trás, assim, que ele parece muito um machado, sabe? Então, caraca, assim, machado. Eu achei que ficou, assim, extremamente exagerado, apesar que parece que as armaduras divinas nessa animação tá todas assim, né? Com uma pegada bem mais, com asa, ornamentos e tal, só que eu achei que a do Tebas ficou bem eu já achei puxada. mais estranha, mas não achei ela tão carnavalesca quanto as outras. Você curtiu, né? Eu achei ela... Torão foda. Torão foda? Eu achei. Não, eu achei ela, infelizmente eu achei ela bem carnavalesca, e achei ela muito parecida com a do, assim, no sentido dos chifres, né? Ela achei ela parecida com a do filme, do Lenda do Aquário. Eu curti, ela sabia? Eu só não gosto da asa, mas a asa eu vou ter que aguentar pra todos eles, né? Infelizmente vai ter que ter essa porcaria ali. Pois agora uma coisa que eu achei interessante seja porque, assim, a tendência é que a gente veja se aqueles primeiros rumores que tinham no Nichan, nos fóruns japoneses, né? Se vai se concretizar, né? Porque eles foram comentando algumas coisas, tipo, diziam que o Máscara da Morte, o Death Mask, né? Ia ter mesmo estilo do Máscara da Morte do filme, do Lenda do Santuário também. Então, assim, pode ser que a gente vá ter exatamente isso aí. Vamos ver o que vai vir por aí. Será? Eu achei a armadura do touro super bonita, assim, tirando aquela asa, eu achei ela super bacana. Parece realmente um touro divino, assim mesmo. Pois é bem provável que a gente veja essa armadura divina do touro já no segundo episódio do anime, né? E aí já me leva num outro problema, porque será que todo mundo vai ter armadura divina? Aí vai ser um pouco esquisito. Dá a entender que sim. Eu acredito que sim. Pelo menos desde o começo eu já tive essa percepção que todos vão ter, só que em momentos diferenciados, né? O touro já, pra quem, eu acho que se a gente fosse achar que só alguns teriam, né? Eu nunca imaginaria que o touro teria. Então. Lá, porque... Se o Aldebaran vai ter... É tão desprestigiado na série toda que... Pois é, se o Aldebaran ganhou a armadura divina, pra mim, realmente, todo mundo vai ganhar. Porque realmente o Aldebaran geralmente é realmente muito, né? Quanta insolência! Não me faça rir! Grande chifre! Mas eu fico meio pesaroso por quê? Porque se ele vai ganhar e se todo mundo vai ganhar, vai ter que todo mundo meio que esperar, e eu não sei. Em termos de história, isso vai ter que se resolver de uma forma muito interessante para não ficar muito repetitivo, tipo 12 Cavaleiros de Ouro tendo que se superar e ganhar armadura, entendeu? Parece que vai ser algo... Eu espero que seja surpreendido, senão vai ser algo meio bobão, assim. Eu acho que eles estão fazendo essa justificativa justamente por causa da maldição.
Eu acho que essa maldição que eles têm ligado juntamente com a árvore que dá mais força aos guerreiros deuses, esse seja um plus para os Cavaleiros de Ouro conseguir se igualar a eles em determinados momentos. Só que assim, vai ser tipo uma ajuda de último momento. Acho que vai ser todos os Cavaleiros vão seguir a mesma estrutura do Aioria. Ele tá lutando, ele não dá conta, aí ele dá um lampejo de força e a armadura aparece, solta um ataque ou dois e de repente... Então, mas aí imagina ver 12 vezes isso. É um pouco repetitivo. Né? Mas aí a questão é como é que eles vão apresentar isso pro público, né? Dependendo da forma que ele apresente, não fique tão maçante ver 12 vezes essa mesma pegada, desde que sejam interligadas de forma diferente, com histórias que têm algum sentido. Acho que aí vale a pena, de talvez explicar a questão da força dos cavaleiros com os guerreiros deuses, o plus que os guerreiros deuses estão tendo e esse desvantagem, o que isso influencia ou não. Talvez explicando isso fique mais plausível aceitar isso. Além disso, como o Alan já comentou, o site foi atualizado, né, do Soul of Gold, já noticiando aí o Blu-ray, que já tá em pré-venda, Alan. Como é que tá essa situação? Sim, já abriu a pré-venda dele, né, apesar dele só ser vendido a partir do dia 24 aliás, o volume 1 só vai sair no dia 24 de julho, né? Então, já abriu a pré-venda no Amazon e outros sites também já estão começando a vender, e eu já garanti o meu também. Ô, louco! Mas... Pois é, já fiz a pré-venda, né, o pedido antecipado dele. E tô esperando aí, já tá rolando aí, ele tá subindo muito nas listas, né, de mais vendidos. Até deu uma caída agora nos outros volumes, mas o volume ainda tá no alto ainda. Esse Blu-ray ele tem algumas peculiaridades, né? Primeiro porque vai ter 3 episódios, enquanto todos os demais, a partir do segundo, vão ter só 2 episódios, né? A partir daí a gente vê pelas contas que vão ser 13 episódios ao todo nessa primeira leva de Blu-rays, né? Então aí da gente tira que essa primeira temporada, por assim dizer, são 13 episódios, né? E assim, vem coisas muito interessantes que eu adoro os Blu-rays, né? Eu sempre tô comprando tudo que sai. Eu achei curioso porque eles vão lançar um DVD também, em edição especial limitada, né? É que nem esse Lomo Crystal, realmente. São coisas limitadas, vai ter uma quantidade X, eu imagino que eles não vão passar disso, eu acho. Vai ter uma edição em Blu-ray e DVD. As duas vão custar o mesmo valor, né? Apesar das especificações técnicas serem um pouquinho diferentes entre o Blu-ray e DVD. Enfim. Mas a capa desse Blu-ray e do DVD serão dedicados ao Aiolos e o Aiolia, né? E eu achei curioso porque ela vai ser uma capa desenhada por outra pessoa que não é o designer de personagens principais, né? No caso, eles anunciaram lá que era o Kenichi Takase, que ele, inclusive, ele trabalhou já em Sensei Omega. Os episódios são até bonitos, os que ele participou. Mas ele, inclusive, fez duas aberturas de Sensei Omega também. Ele desenhou algumas das aberturas também, né? Então, assim, eu acho que é uma boa referência, mas eu achei curioso isso, de não ter sido o principal, porque, assim, geralmente todos os Blu-rays, quando vão sendo lançados, eles anunciam logo assim, né, que quem desenha a capa é o designer de personagens da série principal, né? Então, assim, eu achei curioso isso, dele ter sido outra pessoa que assumiu, né? Eu acho que é até melhor, porque se a gente for tirar pelo design dos personagens que a gente viu, as fichas dos personagens caixa oficial, talvez realmente seja melhor ser outra pessoa. Talvez alguém tenha sacado isso, eu não sei. Não sei a explicação pra isso. Pois é, mas se alguém quiser ter referência do traço desse artista, né, desse profissional, ele trabalhou como diretor de animação dos episódios 37, 48, 58 e 66 do Ômega, né? E ele fez a animação mesmo, ele desenhou, foi lá, põe a mão na massa mesmo, na animação da segunda e da terceira abertura do anime, do Ômega, e dos episódios 29, 37, 48, 53 e 58. Quem quiser ter como referência, é só dar uma olhada nos traços desses episódios para ter uma noção de como é, né, a arte dele, né? Assim, fora isso, esse Blu-ray eu fiquei decepcionado um pouquinho, porque de extra vai vir um CD só eu esperava alguma outra coisa, será? Mas enfim, vem esse CD que eles chamam de Sound of Gold, que vai vir com as entrevistas com o elenco dos dubladores dos Cavaleiros de Ouro, e também com eu não entendi, não ficou claro pra mim se vai ser uma entrevista com o Toshihiko Sahashi, que é o cara que é responsável pela trilha sonora do anime, né? Que também trabalha no Ômega, ou se de repente eles vão colocar extratos, pedaços da trilha sonora em cada CD, porque pelo que eu entendi vai ser esse extra nesse primeiro volume e nos outros também vai ter, entendeu? Então acredito que seja dividido
os Cavaleiros de Ouro devem dar entrevistas em cada um desses CDs que vai vir com os Blu-rays, né? E os DVDs também. Vai vir um livreto, um booklet de 8 páginas, que é de praxe também, sempre vem essas coisas, que lá deve vir entrevista, deve vir os imagens dos personagens, do cenário e tal. É sempre muito legal. Eu gosto muito desses booklets quando vem, né? Até tem traduzido alguns aqui e acolá e tal, dos antigos DVDs e Blu-rays. E ele vai lançar no dia 24 de julho, então a série ainda vai estar passando, né? O Soul of Gold. Ainda vai estar rolando. Exatamente. Vai ser a partir do dia 24 de julho. Todo mês eles vão lançar um volume, né, correspondente à série, que inclusive lá no site do Amazon, quando você abre lá, você vê as datas de cada um dos volumes, quando é que vai ser, né? Saquei. Você vê cada um de um por um. E qual que é a chance desse Blu-ray chegar aqui no Brasil? Aí eu já não sei. É meio difícil terminar, porque até agora não saiu o Blu-ray do filme Lenda do Santo. É verdade. Então, o Ômega também tá se arrastando, né? Então, assim, é muito difícil esperar do pessoal aqui do Brasil alguma coisa rápida, né? Vamos falar então de série clássica. A série clássica desde o dia 1º de abril, olha que bonitinho. A série clássica está sendo reprisada no Japão, na TV Asahi. Essa é o canal que exibiu originalmente, Alan? Isso, exatamente. Ele exibiu tanto a série clássica como também o Sensei Ômega também. E é muito legal, assim, porque é uma forma do pessoal que não assistiu, dos jovens, né, no Japão, assistam, né, quem não conhece ainda. Porque como o Anime até falou, né, até lembrou, é uma série realmente antiga, né? Sim. É uma série antiga. É uma série da década de 80. Exato. Então, hoje em dia, a garotada de hoje não assistiu daquela época. Não tinha como. Então, assim, tem muita gente que sabe por referência de ter visto e etc. É uma coisa assim, apesar de muita gente criticar e falar do sucesso ou não da série no Japão e tal. Mas assim, é uma coisa que também faz parte da cultura pop do Japão e tem muita gente que não assistiu em detalhes tem noção do que é Sensei, assim, tem uma leve noção pelo menos. Então assim, agora a pessoa tá tendo a oportunidade mais uma vez de assistir, porque não é a primeira vez, tem reprises e tal, o canal Animax da TV a cabo lá do Japão passa também Sensei, já passou uma época, não sei se tava passando até pouco tempo atrás, mas assim, basta você ver no Twitter que você sempre vê os japoneses mostrando fotos de gente que tá assistindo os episódios e tal. Então, assim, é muito legal. Você vê que tá tendo ainda, né? O pessoal tá tendo chance de ver de novo a série. No horário bom, no Japão eles estão passando a partir das 8 da manhã. E tem reprise também. Tem reprise também na meia-noite e tal. Então, ou seja, tá em 2 horários, assim, acho bons, né? Que as crianças podem ver, de repente também os adultos podem ver de novo, etc. Eu acho legal. E passa diariamente? Não tá passando diariamente, não. É uma vez por semana, imagino. Ele tá passando semanalmente, mas são de 2 em 2 episódios que passam. Você fez aí nesse pré-Soul of Gold, Alan, você fez aí uma série muito bacana no seu site da Semana dos Cavaleiros de Ouro, com curiosidades e tal. Achei super legal, cara. Rapaz, eu queria ter feito mais, eu queria ter feito muito mais. Mas o tempo é difícil, né? É difícil, assim. Ainda mais essa semana, depois que o episódio de Soul of Gold saiu, foi tendo tanta novidade, né? Especialmente sobre o jogo, que foi me tomando muito tempo. Eu tô até agora tentando terminar o meu artigo sobre a minha análise do episódio 1. Jamais acabará. Então, eu queria ter feito muito mais daquele especial, porque tinha muita coisa pra se falar, tinha muita coisa pra se mostrar, especialmente teve muita imagem interessante pra mostrar também, né? Enfim, até a gente tava comentando, acho que foi você, não foi, Bruno, que mostrou pelo Twitter, o japonês que postou uma imagem em umas revistinhas da década de 80, né? Sim, muito bom. Onde o pessoal imaginava como seriam as batalhas dos Cavaleiros de Ouro contra os Guerreiros Deuses, né? Exato. Eu até repliquei aquilo, porque é realmente interessante. É muito louco aquilo. Então é assim, então tem muita coisa interessante que dava pra mostrar. Eu queria falar do filme, dos filmes, da participação dos Cavaleiros de Ouro nos filmes, queria falar do episódio G, mostrar a imagem dos Cavaleiros de Ouro, falar um pouquinho, mas era muito pouco tempo pra falar de tudo, então eu fui diluindo o quanto eu pude, né, e aí só deu pra fazer isso aí, mas depois quem sabe eu continue, né, só fazendo... atualiza, ué. Porque é bem legal, aquela história das armaduras de ouro terem, por exemplo, os fãs enviarem, né, alguns desenhos do que eles esperariam que fossem as armaduras, aquilo era super bacana, cara, eu não sabia daquilo. Foi um concurso, né, que a Shueisha realizou, onde não é a primeira vez que ela fez isso, na verdade ela fez uma vez, para definir para os fãs mandarem ideias de constelações, o que eles acham, como seria visualmente as constelações, né. Então eles mandaram em massa, mandaram muita coisa, e aí os mais interessantes foram avaliados,
E aí escolhido e o ganhador foi o visual da armadura de Aquário, que o Kurumada depois deu uma lapidada e usou ela no mangá, né? Pois é. Pois é, mas daí você vê que outros desenhos inspiraram também outras armaduras. Você vê que o visual da armadura de Virgem tá lá também. O visual da armadura tá lá muito parecido também, né? Até a China teve um visual que alguém fez também, a armadura dela lá também, enfim. O box clássico terceiro, né, foi lançado na Espanha, da Selecta Vision, que sempre parece muito bonito. E aqui no Brasil a gente continua a ver navios enquanto a Blu-rays. Tu comprou esse aí da Espanha também, ela? Comprei, mas esse terceiro, ele foi anunciado, né? Ele foi anunciado, ele vai ser vendido no dia 6 do mês que vem ainda. Então, assim, é o Cygnus Box, né? E ele já tá entrando nas 12 casas. Então, eles estão lançando na França também eles anunciaram o Blu-ray box deles também, né? Só que na França eles vão fazer 3 boxes. Eu achei até bonita a imagem que eles usaram na França, eu achei mais interessante. Eu não sei quem foi que desenhou aquilo, se foi algum ilustrador oficial da série, ou se foi algum artista francês, ou se foi, sei lá. Pois é, porque também tem, né? Tem gente muito talentosa também. O Jerome Cage lá, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei de quem é aquela capa, mas eu achei bonita a capa do primeiro box que foi anunciado lá na França também, né? Que vai ser lançado também lá pra julho, se eu não me engano. Então, aliás, setembro, na verdade. Acho que é setembro. E aí, na notícia mais louca de todas do clássico que rolou nesses últimos dias, que você noticiou, foi essa entrevista aí com o rapaz no site Sensei Next Dimension, que ele confirmou o nome do grande mestre, que realmente é Arles. Doideira isso, hein, meu? Coisa mó antiga, e o cara foi lá e confirmou a parada mó. Takao Koyama, ele é o roteirista, né, da série principal, ele é o cara que criou, que amarrou a história toda, ele foi chamado para trabalhar em Saint Seiya, né? E ele, não é a primeira vez que ele fala sobre a obra e sobre curiosidades e tal. No próprio Blu-ray box da série, o Blu-ray box japonês que lançaram, né, que eu comprei e tal, que eu nem publiquei na entrevista dele, mas tem uma entrevista dele lá que ele revela algumas coisas que ele comentou nessa entrevista aí. Por exemplo, ele fala a história do Dócrates, né, também, que o Dócrates também tem uma referência a Sócrates, né, também. É uma forma de falar de Sócrates, só que mudando as letras para Doku, né, que é uma palavra japonesa para veneno e tal. Mas ele falou isso já na entrevista também, só a revelação dele dessa entrevista de destaque foi justamente essa questão do Arles, né? Que muita gente, desde os tempos da Herói pra cá, quem tiver a revista Herói ainda guardada, pode ver uma edição do Mestre Arles, se eu não me engano, até a edição número 10, se eu não me engano, a revista Herói. É uma matéria do Marcelo Del Greco falando como seria possível a tradução do nome dele, né? Tem Ares, tem... Mas a dublagem era tão doida no Brasil que eu lembro que até Aries já chamaram ele na dublagem. Era muito doido, mas assim, durante muito tempo as pessoas foram criando hipóteses, né, e tal. Os próprios mangakas, como o Megumi Okada, Shiori Teshirogi, eles faziam o visual do Arles aparecer de alguma forma, né? Sempre era associado muito com a imagem do deus Ares, né? Porque de fato a transliteração do nome dele, do japonês, os caracteres, é muito possível de ser Ares também, entendeu? Apesar de não ser o usual, porque se você olhar em outros materiais oficiais do passado mesmo, por exemplo, a enciclopédia oficial, a Raizen original, né? Ela, se você for olhar nos materiais, nas folhas dela lá, nas páginas dela, você vai encontrar um guia de mitologia lá, né? Onde eles, inclusive, mencionam os 12 olímpicos e tal, os 12 olimpianos, e eles comentam sobre o Ares, né? E quando eles mencionam a escrita do nome Ares, é diferente da forma como é escrito o nome Arles, né? Outra coisa que já indicava que seria diferente, mesmo sentido, de Arles para Ares, né? A intenção era realmente fazer uma coisa diferente, é que um dos VHS da série antiga também, da década de 90, do comecinho da década de 90 que lançaram, tinha um extra que era falando de... eles traziam pedaços dos episódios da série de TV japonesa, dublado em inglês. Ai, meu Deus. Episódio pensando em como seria o mercado americano, né? Mas assim, nesse extra do VHS, na dublagem mesmo, eles dizem claramente Arles também. Cara. Então, assim, não era de hoje que eles já falavam Arles e ninguém se tocava. Todo mundo achava que era erro e tal. Muita gente defendia isso. Eu sempre achava que podia ser uma coisa diferenciada mesmo. Só que, lógico, a gente achava que poderia ser uma referência a uma cidade lá da França que se chama Arles também, né? Apesar de que a transcrição dela, a pronúncia dela, não combina com a forma de transcrição de Arles, né, em japonês. E é um pouco complicado.
que às vezes os japoneses, eles pegam o nome, a pronúncia do nome e transcrevem nos katakanás de uma forma. E às vezes também eles pegam os katakanás e transcrevem de um jeito que não corresponde exatamente à escrita original do nome, mas que é mais correspondente à pronúncia dele. Então é muito complicado, assim, às vezes você acha que tá... realmente para transcrever o nome tem que ter muita pesquisa pra gente saber o que eles queriam dizer. O próprio Koyama comentou que ele, na época, quando pensou no nome do Arlis, ele pensou que era uma referência ao Aristóteles, né? Mas ele nunca pensou em escrever o nome em caracteres em caracteres ocidentais. Ele nunca pensou em romanizar o nome. Pra ele era Arlis e acabou-se. Ele não pensou em escrever com A, R, L, E, S. Pra ele não tinha essa escrita. Assim, o Koyama comentou muitas coisas, por exemplo, no Blu-ray Box também, na entrevista que ele comenta como é que ele começou a trabalhar em Saint Seiya, e enfim, essa entrevista que ele fala do Arlis é do site Saint Seiya Next Dimension, né, que conseguiu achar ele no Facebook e mandou perguntas pra ele e tal, e ele teve a gentileza de responder. Que legal. Né? Bom, sobre série clássica é isso. Mudem todos os seus fanarts, seus fanfics pra Arlis a partir de agora, que é a forma correta de chamar. Sobre episódio G Assassin, desde que a gente conversou no último dia 8, já saiu 4 capítulos do episódio G. Capítulo 20, A Prova, capítulo 21, A Terra do Futuro, 22, Asas de Ouro e capítulo 23, Deus Marinho. Tem alguém acompanhando aí? Você tá acompanhando isso, Aline, ou nem tchum? Eu vejo por cima, assim, bem por cima, olho, leio, um pouquinho. Tá meio fumado ainda. Mas tá saindo, Mas né? alguma coisa eu vejo. Inclusive, eu achei legal o negócio das sobremesas. Sobremesa aí? Você tá falando totalmente dos Cavaleiros de Ouro. Tu não viu Não vejo, cara, não vejo. O Alan deve entender o que eu tô falando. Sim, porque no último capítulo do episódio G é meio engraçado, porque a gente acha que o episódio G vai ser uma coisa séria, aí ele começa a fazer umas coisas engraçadas. É muito assim inesperado, né? Nesse último capítulo do episódio G aparecem novos inimigos, né, novos vilões e tal, que não se identificam ainda, mas enquanto está acontecendo, que eles até eliminam os caras da máfia e tal, meu Deus. enquanto está acontecendo, o Yoga encontra com o Shura, né? Eles se encontram e tal, e aí o Yoga leva o Shura pra... na verdade, o Shura queria muito comer um sorvete, né? Que ele conhecia. Não sei como, mas ele leva o Shura pra comer sorvete numa sorveteria que existe lá no Japão mesmo, né? E lá ele prova... Não, pois é, mais engraçado, esse episódio de Assassin tá mostrando muitos locais do Japão que existem de fato. Né? Tem muita referência real. Nesse episódio do episódio de Assassin mais recente, ele leva o Shura pra comer nessa sorveteria mais conhecida lá do Japão e tal. E lá eles provam uns sorvetes que são baseados nos signos do zodíaco, né? Ai, caraca. São 13 sorvetes, inclusive tem um pra Ofilco também. Ok. E aí o Shura come o dele, né? Com o da Capricórnio. Não achei. E o Yoga, obviamente, come o de Aquário, né? E esse episódio de Assassin, ele tem data de validade? Ele vai terminar em algum momento? Ou vai ad eternum? Não sei. Não tem Eles não falam. Não a definição de até quando ele vai, não, mas não sei. Eu acho muito impressionante o fato de ele estar sendo tão rápido, assim, né? No sentido de que é todo colorido, que segundo os japoneses dizem é muito complicado fazer uma coisa toda colorida e tal. E eles estão fazendo isso quase semanalmente, né? O Megumo Okada e a equipe dele lá estão fazendo quase semanalmente. Eu digo quase porque eles atrasam o episódio e fica pra uma semana depois e tal. Esses 4 capítulos que passaram aí, já teve acho que uns 2 intervalos de tempo aí que não teve capítulo, né? Especialmente perto da estreia do Soft Gold, não teve. Eles pularam, né? Justo, né? Vai competir também. Mas assim, ainda tá muito vago ainda. Estou falando da história de como é que pode o Shura tá lá no futuro, né? E ainda tá muito por cima, ainda não explicaram muito. Ele deixou claro no último capítulo que tem a ver com o poder do Cronos, né? Vai ser agora, uma guerra esse podcast quando a gente fizer, mano. Pois é, agora sim. Não, é que até queria fazer um link assim, porque o final do episódio de mesmo, pra mim, parece que não foi um final, assim, sabe? E esse agora eu achei que ele ia linkar já de primeira, mas ao mesmo tempo ele não tá diretamente falando ainda algo relacionado daquilo ainda. Então. Pois é. Por isso que eu tô meio assim, não decepcionada, mas eu espero que ele explique algumas coisas. Ou pelo menos termine de contar algumas coisas que ficarem abertas.
Pois é. Agora é engraçado isso, porque o fato de ele estar falando de viagem no tempo, ele encara de vez a história de universos paralelos, de coisas, né? Ele deixa claro em um capítulo, a gente comentou isso antes, em um capítulo ele comenta que aquele futuro pode não ser necessariamente o futuro dele, né? Tipo, um futuro alternativo e tal. Então é assim a gente vai acompanhando com um pouco mais de interesse para saber onde é que isso vai dar. Pelo menos eu tenho esse interesse de saber o que eles querem fazer com essa história, né? Até porque até agora eu não entendi por que o Saga pediu pro Ioria ir atrás do Shura. O que o Shura fez? Você tá falando grego pra mim, cara. Pois é, o Ioria tá de peruca, né? Usando um peruca o tempo todo lá. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão lendo isso, gente? O Ioria tem um negócio com o cabelo meio engraçado no episódio G, né? No começo ele pintava o cabelo e agora ele tá usando peruca. É muito exótico, pra dizer outra coisa. Enfim. Em outros paragens, Lost Canvas. Você noticiou esse projeto interessante aí de uns fãs brasileiros que eles fazem o chamado Vomit, que é um comic com vídeo, que eles pegam os capítulos que não foram animados, né, porque a série foi cancelada, e fazem uma dublagem em cima mostrando as imagens do mangá. É realmente uma saída um pouco interessante. Eu cheguei a ver umas e, tipo assim, eu acho interessante que eles conseguem, muito das dublagens, eles conseguem captar a emoção do personagem. Eu vi um episódio que conta a luta do Radamantius com Card, eu não sei a pronúncia do nome do Cavaleiro de Escorpião. E tipo assim, eles conseguem fazer até certas adaptações que acabam encaixando melhor do que a própria legenda do mangá, que às vezes fica meio confusa, porque é uma legenda que às vezes não é tão fiel e alguns contextos ficam meio estranhos o entendimento, e eles conseguem pegar isso e mesclar de forma que você tem um entendimento bem mais claro. Eu acho interessante esse projeto. É interessante, mas eu acho que você tá sendo super tranquilo com eles, porque assim, eu vi e na verdade eles não são muito bons atores, que tudo bem, é tudo fã, claro, né? Mas eu achei interessante também, eu acho bacana fazer isso. Talvez o que eu vi foi o melhor que saiu, né? Pode ser também. Mas eu acho super válido, assim. Tem uns, nesse sentido, eu nem critico a atuação deles e tal, porque realmente são fãs, são jovens, brincam com fã-dublagem, né? Eles fazem parte de um grupo que dubla outras coisas também. E eu acho muito válido, eu acho muito bacana isso. Especialmente pra quem tem tanta ânsia de ver a continuação do anime do Lost Canvas, é muito interessante ver aquilo ali, é uma forma fácil de assistir. Eu às vezes, quando sai episódio, eu assisto antes de dormir e tal, assisto numa boa, porque é muito legal, é muito gostoso de assistir. Eu acho muito mais interessante do que simplesmente ler um mangá, eu prefiro sempre. Eu também. Então eu tenho muita preguiça de ler um mangá, né? É quase um audiobook, assim, mano. Exatamente, eu acho muito válido, entendeu? Eles inclusive disponibilizam só o áudio, quem quiser ouvir só o áudio também tem, né? Então assim, mas eu acho bacana o fato deles fazerem aquelas sequências com as imagens, recortar e jogar e tal. Não é a primeira vez que eu vejo algo assim acontecer, só que assim, os espanhóis ou argentinos, não lembro agora a nacionalidade dos fãs que fizeram, mas existe um projeto antigo também de fãs que fazem isso com Lost Canvas, com Sentia Show, com Next Dimension, né? O pessoal faz, só que eles não botam ninguém dublando, eles simplesmente botam o texto traduzido, as imagens passando na tela e a trilha sonora, né? O que é muito legal também, mas assim, eu acho essa iniciativa de dublar e tal, achei mais legal. Sim. Achei mais... Inclusive, em primeira mão, um dos projetos que a gente tem pro podcast é fazer audiodramas de Cavaleiros, na verdade. Então, pro futuro, a gente pretende fazer realmente audiodramas baseado, talvez, em roteiros originais. Não sei, a gente tá pensando exatamente como é que a gente vai fazer, mas uma das coisas que eu quero muito fazer é, de fato, fazer audiodrama. Legal. E é muito legal ver esse tipo de projeto pra você ver exatamente o que é legal fazer igual, o que é não fazer e tal. Então é bem interessante mesmo. Eu gosto dessa ideia de fazer audiobooks, audiodramas. Então, qualquer iniciativa nesse sentido eu acho super válida, porque eu acho que toda a identidade sonora de Sensei ela é super bacana, cara. Eu acho que ela funciona super bem. Foi lançado o Gaiden, capítulo 4, que eu acho que ainda do Shon, porque eu não acompanho. Ponto de virada. Na verdade já teve até o 5, né, agora. Já saiu o 5? Isso. Olha, já saiu o 5 também. Já saiu o 5 também. Mas aparentemente tem data de validade, né? Porque a Shiori postou no blog dela que está se despedindo. Eu não entendo japonês, gente. Então
O que ela disse ela no disse blog assim, dela? Ela disse bem claramente que o capítulo, que os Lost Canvas, apesar, muita gente interpretou só por cima, né? Essa postagem da Shiori. Assim, ela postou para anunciar que ela estava participando de um mangá novo, né? Que ela foi contratada para fazer esse mangá, baseada numa série de livros que deu origem ao anime, o anime de natação, se eu não me engano, né? Que é o Free. Né? Esse anime, inclusive, tem no também. A Shiori, ela foi contratada para fazer o mangá desse livro, essa série de livros. São 1 ou 2 livros que existem, ou acho que são 2 livros. Eles contam a história são o nome da história High Speed, né? Que é uma referência aos calções de banho, né? Então é uma história sobre garotos e natação e tal. E essa série de esses livros deram origem a esse anime chamado Free, que, pelo que eu entendi, parece que tem gente que gosta, tem muita menina que gosta desse. Pois é. Eu não conheço, eu só vi alguma coisa de referência e tal, mas ela foi contratada para fazer o mangá desse livro, né, que deu origem ao Free. Então, para ela era um orgulho muito grande e tal, para ela é muito interessante fazer isso. Nessa ocasião, ela mencionou que os fãs poderiam ficar... Que o Lost Canvas ainda ia durar mais um pouco, né? Mas ela não explicou quanto ia durar, né? E mesmo assim, o Lost Canvas sempre ia ter alguma coisa, né? Sim. Por mais que ela venha, de repente, parar mesmo, porque eu nem acredito eu particularmente tenho dúvida se ela vai parar de verdade. Porque eu não duvido nada que aconteça o que aconteceu com o Megumi Okada. Quando a gente achava que o episódio G, de repente, boom, aí ele anuncia o episódio G Assassin. E ela disse que vai continuar e tal, e que é muito importante, vai ter coisas importantes do Lost Canvas ainda e tal. E ela vai sempre postar alguma coisa particular. O próprio Lost Canvas em si, porque assim, a gente tá falando dos guidance Lost Canvas que tá tendo agora, né? E já tem o volume 13, já foi inclusive anunciado que vai ser lançado logo logo também, né? Enquanto aqui na JPC eles estão lançando o 12, já lançaram o 12. Lançaram o 12. Pois é. Então, o JBC já chegou no nível do Japão, já chegou lá junto, né? A publicação do Japão. E o 13 vai sair também, logo logo. Então, ela não vai parar só por aí. Deve ter mais algum ainda depois desse. E eu espero que nesse volume que venha depois, ela junte as outras histórias que a gente só viu pinceladas por aí. Por exemplo, o Gaiden da Yuzuriha, que foi o primeiro Gaiden que ela fez, lançou em 2 volumes da revista Princess Gold e nunca mais a gente viu. O pessoal conhece esse Gaiden assim a fundo porque ele virou anime. Ele foi animado. Na época da segunda temporada do Lost Canvas, eles lançaram um episódio lá que a Yuzuriha tá lá na Floresta da Morte do Thanatos e tal. Ela tem as lembranças do passado e eles inserem a história do Gaiden lá, né? Mas esse Gaiden nunca saiu em nenhum volume compilado. Você não vê ele no volume nenhum dos 25 volumes do Lost Canvas. E nem dos Gaidens. Assim como ela também lançou algumas historinhas pequenas em algumas Champion Heads desse ano de comemorações do aniversário do Kurumada, né? Enfim, pra quem curte Lost Canvas, tem coisa pra ler ainda, né? Não ficar chorando aí por causa da Shiori dizendo adeus. É muito cedo pra pessoal declarar o fim do Lost Canvas e tal, porque a própria Shiori disse, vai demorar um pouquinho ainda pra acabar, e vai ter mais um pouquinho de coisa. Então, assim, os Gaidens estão sendo lançados, os capítulos dos Gaidens estão lançando mensalmente, né? Na Besatsu Shonen Champion. Então, todo dia 10 lá no Japão. Então ainda vai ter mais um mês que vem, ainda vai ter outro ainda, e assim por diante, até ela resolver acabar de vez com a história. Quando ela acabar de vez com a história, não sabe o que vai vir depois. Então, esperar. É interessante que ao mesmo tempo ela falou sobre Soul of Gold, disse que era pra apoiar a série, que ano que vem seria um ano fundamental. Ou tipo, sei lá, pelo que eu entendi que ela quer dizer que vai ter coisas boas assim pra série no próximo ano. E uma outra questão interessante é que tanto o Okada agora no episódio de como a Assassin, como a própria Shiori agora no último capítulo, tem uma fala do Yoma, e os dois já praticamente confirmam a ideia dos universos paralelos, sabe? Mais ou menos junto, assim. Então eu acho que não é por acaso, sabe? Eu não sei se vai ter em algum momento alguma coisa pra, digamos, linkar tudo isso. Partindo adiante de Lost Canvas, a gente finalmente está chegando na mão das pessoas um tal do mangá crossover, que é aquela promoção que são 300 exemplares, né? Foram só 300 exemplares dados para os fãs que compraram 3 volumes, o Sentia Show,
O Gaiden se eu não me engano, foi o volume... Acho que foi o 11 ainda, se eu não me engano. Enfim, foram 3 volumes e o episódio de Assassin volume 1, né? Eles compraram os mangás lá no Japão, cortaram os selinhos, enviaram para concorrer, né? Para ganhar a sua edição, né? E aí essa edição finalmente foi entregue aos fãs e ela realmente mistura, né? Os quadros é literalmente o tema brigando com a Shoko, né? Do Sentia Show e com o Shuro do episódio de Assassin. É uma coisa altamente misturada, assim. Você não é muito doido, né? A mistura. Eu falei não tem que ficar maluco. Como a gente imaginava que seria. Mas assim, também não diz nada. É basicamente eles 3 brigando entre si, enquanto brigam, eles comentam como é difícil ser mangaka e como é difícil. Que papinho! Eu achei massa. Não acrescenta nada, é totalmente acessório, enfim. Mas eu acho que vocês precisavam um pouco disso, sabe? Porque eu acho que é muito sério. Às vezes tem uma brincadeira e acho que chama atenção, sabe? Querendo ou não. A maioria dos animes mangás tem isso, sabe? Eu acho que é bom até pra atrair, porque o japonês gosta disso. Mas eu acho legal como isso é um traço de como a Akita, a editora desses mangás, ela pensa neles como uma grande família. É muito interessante isso. Eles dão um tratamento especial aos mangakas, a Shiori Teshirogi, a Shimaki Kori, ao Megumi Okada, né? Você vê que não é a primeira vez que eles fazem coisas em conjunto, né? Recentemente, a gente viu alguns posters que eles publicaram dos mangás em comemoração do aniversário do Kurumada. Sim. Já anunciaram que pro mês que vem, no dia 19 do mês que vem, vai sair uma edição da Champion Head com posters dos Cavaleiros de Ouro, ilustrados por eles também, Ju. Então, eu tô louca pra ver. Pois é, vai ser fantástico. Eu já até vou encomendar a minha. É engraçado como tudo eles pensam juntos, os mangakas juntos, né? Eles não pensam neles, não tão privilegiando um ou outro e tal. Eles estão fazendo tudo muito, muito junto. Até a Yun Koga, que tem feito muito pouco por Sensei mesmo, né? Ela tem feito o Hero of Heroes, né, do Kurumada, onde o Sensei aparece lá também, mas enfim, é curioso como ela também tá já tá nessa família também, né? Ela inclusive também tá desenhando o pôster dos Cavaleiros de Ouro lá junto com os outros, né? Então, assim, é muito legal. Ela tem uma carreira também que passou por Sensei também no começo dela. Ela fez os doujinshis que a gente já mencionou no podcast, sabe? Inclusive, eu comprei aquela edição, eu tô com o doujinshi aqui e eu quero traduzir ainda pra botar... Foi, a história do Rick. Rapaz, a gente tava comentando naquele podcast como é que tal. Eu achei bem picante, viu? Tem umas coisas assim... Uns beijos, coisas bem... Tô falando, sabe? É canônico. Ela tinha que fazer mais dele. Eu achei mais picante do que eu esperava, assim, sabe? Jesus ela amado. tem que fazer mais. Alguém manda pra ela. Ai, caraca. Bom, é canônico, a gente já falou aqui. E que curte o Cisne Negro é recíproco. É tão complicado, assim, o mangá tem bem grande, assim, com a aprovação do Kurumada. Ai, meu Deus! Você pode... Você pode pensar das duas, uma. Ou aquilo ali é simplesmente o Kurumada dizendo, pode publicar, eu deixo. Ou considerando que aquilo é canon. Cara, a gente tá aqui pra causar problema, velho. Kurumada aceitou, ele carimbou. Partindo adiante, Sentia Show também tá a todo vapor. Capítulo 20 foi publicado, o Espírito do Enfrentar. E também o 21, que já entra aí nas 12 casas. Inclusive com o volume 5 já praticamente aí, com lançamento já pra maio, 20 de maio. E uma coisa curiosa de Sentia Show, o Cassius, ele Medawar acho que é da JBC, publicou recentemente, que tá fazendo 20 anos da JBC, ou a Henshin, não sei qual é que é. E ele publicou no Twitter qual mangá ele queria que fosse da comemoração. E tiveram algumas pessoas que pediram o Sentia Show, ele até retweetou lá no nosso Twitter. Mas na verdade eles acabaram anunciando o Akira, que é todo um mangá foda. Mas já tem mais um aí pendente ainda, né? É mesmo? Já tem mais um, eu vi um post deles aí recentemente. Que eles estavam dizendo que ainda falta mais um mangá ser anunciado. Eles vão lançar mais um. Então ainda há esperanças. Vamos ver, né? Seria legal, né? No ano passado eu mandei um e-mail pra JBC perguntando, né? Se eles tinham planos de lançar Sentia Show. Aí eles deram uma resposta evasiva, eles disseram que não podiam comentar nada, que não sabiam e tal. Então, assim, de repente eles já estão em negociação, porque não é estranho que isso aconteça. Porque na França e na Itália já tem. Tá no quinto volume já, né? Então acho que já tá no momento bacana pra lançar.
já tem como fazer. Com o Lost Canvas acabando, de um jeito ou de outro, eles vão querer continuar fazendo coisa de Sensei porque chama atenção. Ainda mais com o Soul of Gold quicando aí na porta deles. E Sensei Show é muito, muito bom. Dos mangás que foram produzidos até então, é o mais agradável, que todo mundo tá gostando, assim. Eu acho que é meio que unânime, todo mundo tá gostando de Sensei Show. É o que menos divide opiniões, vamos dizer assim, né? Pois é. Porque os outros realmente eram ou amo ou odeio. Ele se propõe a fazer uma coisa que episódio G e Lost Canvas já apanharam muito com isso, né? Que é a questão de inserir elementos novos numa história já conhecida, né? Então, assim, o Lost Canvas, o episódio G já foram precursores e apanharam muito de fã que reclama, até hoje reclama, né? Então o Sensei Show já tem esse benefício de ter gente que abriu o caminho pra eles, entendeu? Sim. Então assim, a Shiori e o Okada já abriram um caminho muito grande pra Shimaki, né? Então a Shimaki Kuori tá fazendo uma homenagem também, né? Ela não é boba nem nada, né? Ela tá redesenhando cenas clássicas do mangá sem menor preocupação, assim. Ela tá fazendo uma homenagem de fato, né? Porque muita gente pega o que sai no Lost Canvas e diz, a Shiori tá só imitando o clássico, não sei o quê. Já a Shimaki Kuori tá realmente pegando e redesenhando a cena do clássico. Só que ela tá fazendo isso um argumento de narrativa dela, né? Que isso que se torna uma coisa bem interessante, né? Eu gosto muito do estilo também. Acho que ela consegue captar assim, cenas que realmente merecem ter algum destaque e abre espaço para cenas que no clássico ficou meio obscura, sabe? Então, tipo assim, igual mesmo essa parte que mostra que a transição da Saori antes dos Cavaleiros de Bronze vir, ela conseguiu pegar justamente esse ponto, assim, ó, porque isso provavelmente poderia acontecer sim, você não viu nada que aconteceu lá antes dos Cavaleiros aparecerem, então ela consegue mesclar o duvidoso com algo que realmente aconteceu e criar outra coisa, mesmo que ela destrua em alguns momentos, algumas coisas, ela meio que consegue continuar andando com isso. Eu acho que isso que é o que os fãs estão gostando do mangá, sabe? E também não é muito complicado, né? Não é uma trama mirabolante. Eu tô olhando pra você, viu o episódio G viajando no tempo aí, que nem louco. Se bem que o Next Dimension também tá fazendo isso, né? Então é algo simples, também. Sabe? É ancorado, não é uma parada mirabolante, nossa senhora, que coisa louca. Pois é, agora assim, esse capítulo do mangá, ele tem uma peculiaridade, né? Mas assim, no finalzinho do capítulo, após os acontecimentos, que o Saga se mata e tudo mais, depois de um tempo mostra que a Saori fala assim como se o Saga ainda estivesse vivo. Então assim, isso tá deixando os fãs japoneses meio se perguntando, né? Eles estão meio impressionados com a possibilidade da Shimaki Kuori tá de repente trazendo o Saga de volta através da Ares, né? Assim, de repente ele vai voltar antes da saga de Hades que a gente viu, né? De repente ele pode estar voltando como um dos Cavaleiros Fantasmas da Ares, né? Ih, rapaz. E a gente não é certeza ainda, mas assim, foi uma coisa que ficou provocada. Subjetiva no alto. Pois é, ficou muito no ar, entendeu? E até tem gente que volta e me fala de Sensei Show, mas lá do Japão mesmo, e aí postaram assim, não, eu não vou dar spoiler porque é muito legal, vocês têm que ver. Ah, que legal. Aí pra nós que estamos de fora esperando, não podemos saber nada enquanto ele não revela. Bom, povo, vamos falar então de Clothmith, esses brinquedinhos do barulho que são caríssimos. Teve um evento que rolou aí que revelou como é que vai ser a caixa do Clothmith do Aioria na armadura divina, e ele é gigantesco a caixa, velho. É um caixão, de fato. Imagine do Aldebaran. Pode crer, né, do Aldebaran, então. Caraca, é muito grande essa caixa, velho. Esse evento foi o Tamashii Caravan, né, que tá acontecendo lá no Japão. Eles vão fazer entre o dia 18, né? Que no caso seria hoje lá pro japoneses, já é, né? Eles já foi, na verdade, que já desde ontem. Enfim, eles estão lá no Japão fazendo esse evento em 3 locais diferentes. Vai acontecer um agora, vai acontecer outro lá pro finalzinho do mês ainda, em Tóquio mesmo, em Akihabara. E no dia 9 do mês que vem, já vai ter a última parte desse evento, que vai ser em Osaka. E eles estão levando essa exposição, que não tem só Clothmith, tem outras coisas também. Mas eles estão dando muito destaque para Sensei. Então tudo que você já viu nos outros eventos, né?
eles estão levando para esse evento. Você vê o diorama da Yggdrasil, que apareceu na pré-estreia, né? Você vê o diorama do Muro das Lamentações, que também apareceu na pré-estreia. Bem legal, né? Você vê os bonecos do Shaka e do Mu com a armadura divina também, que a gente já viu em Akihabara e na própria pré-estreia também, enfim. Então eles estão levando tudo lá. E aí a novidade mesmo, o extra dessa... É sempre assim. Toda vida eles fazem exposições, tempos em tempos, de 2 em 2 semanas, etc. Sempre aparece alguma novidadezinha. E a desse mês foi justamente as caixas, né? A caixona do Aiolia. O caixão do Aiolia, velho. Pois é, e é bem provável que no próximo que vai ter, a gente vai ver alguma outra coisa a mais, e no outro a gente vai ter alguma outra coisa, e assim vai, né? Quem vai comprar? Rapaz, a pré-venda do Aiolia aconteceu e parece que foi muito bombástica, né? Assim, mal abriu, foi no dia 13 desse mês. Eles abriram a pré-venda nos sites lá e esgotou muito rápido, pelo que o amigo meu tá falando. Em 1 hora já não tinha mais, entendeu? É louco. Que isso, gente? Calma. Não, assim, eu não tava prestando atenção porque eu não queria comprar, né? Então eu não tava com... Mas eu perguntei pra um amigo meu que é fã de Cloth-Myth se ele conseguiu, se ele tinha visto e tal. Ele disse que foi muito rápido. O pessoal dos de fãs de Cloth-Myth que acompanham e tal devem ter visto como foi ligeira a coisa. É. Eu confesso que esse Cloth-Myth ele tá muito bonito mesmo, do Aiolia, cara. Tá bem bonito. E é a edição de pré-venda, né? Assim, a edição de pré-venda, ela vem com os itens que não vai vir quando você comprar a partir do dia oficial de lançamento. Entendi. Né? Ele vai ser lançado em junho mesmo, né? Quando esse item for lançado, ele não vai vir com os itens extras que eles já anunciaram aí. Que é os efeitos do relâmpago do Lightning Plasma, né? Sim. E com as medalhinhas, vem 3 medalhinhas dos signos do Zodíaco, né? E também vem uma caixinha extra e um booklet ilustrado, né? Booklet, caixa, assim, meu Deus. É, uma caixinha dentro da caixa. Aqui no Brasil, o Dojinshi, né, o fanzine que a gente inclusive fez um podcast com o Danilo e com o Sérgio Viana, o Gold Sands Artist Chapter, finalmente foi lançado o primeiro capítulo, gratuitamente lá no site deles. Você pode baixar todas as páginas do capítulo. Então foi lançado. O próximo capítulo vai sair se eles conseguirem a meta deles lá de grana. E é isso aí, foi lançado. Vocês chegaram a ver esse Dojinshi aí? Eu dei uma olhada. Eu dei uma olhada também. Eu tô por fora. Eu vi. O que você achou, Aline? Comente mais. Então. É bem bonito, assim. O cara bate um traço legal, assim. Eu acho que não dá assim pra dizer, dá uma. Mas Pô. Não, é legal. Tá ótimo. Mas não sei o ponto. Eu tô vendo que você domina bem as palavras pra se expressar nesse mangá aí, mas tipo assim... Não, eu gostei, assim, só que... que assim, meu problema não é nem a questão do fanservice, assim. É que, eu penso... uma coisa que eu achei legal, por exemplo, em Saint Show, que eu acho que nenhum mangaka se preocupou muito em trazer esse lado, assim, que é o fato da Athena ser uma deusa pura. Tá, não necessariamente tem a ver com o corpo da pessoa. Mas eu achei legal que em Saint Show ela representa muito esse lado na Saori e na Athena, sabe? Que a gente não vê muito, sabe? Dela ter essa... um tipo de deus, assim, que mais... sei lá, do amor, da pureza, da bondade, sabe? E eu acho que pouco tu vê esse lado, assim, da deusa Athena, casta, pura. E acho que isso... eu achei super... Eu acho que vocês entenderam. Eu achei super bem desenhado, a gente vai gravar aí no podcast com eles, que eu acho que é bacana dar esse feedback. Mas sei lá, realmente, assim, eu achei melhor desenhado do que desenvolvido, mas é muito escuro também, sabe? De repente eles têm algo novo pra frente, sei lá. Mas eu acho que tem mais que continuar mesmo fazendo, eu acho que o traço é maravilhoso, tem que continuar fazendo até o final, pra terminar mesmo. Talvez não seja muito do meu gosto de história, mas eu acho que tem que ir até o final. Eu acho que é super válido e interessante. Eu achei legal, assim, mais mulheres sendo... Sim, tem coisas bem legais, Cavaleiro de Ouro, né? As diferentes tipos de nacionalidades, a Mila é árabe, sei lá, do Aracas. Eu acho que é difícil julgar num capítulo tão pequeno, tem que ver a obra inteira e aí de repente dá pra dizer se é legal ou não. Mas eu acho que é bacana que tentem continuar, né? Aparentemente o trabalho é muito árduo. O Danilo falou pra gente como é difícil fazer. E eu torço pra que vão até o final. Vamos ver, né?
Com certeza. Deve ser demorado, né? Porque o cara tem que fazer, editar, escrever, desenhar, tá? Deve ser tem que ter a paciência do cão. Enfim, povo, é isso aí. Vamos falar agora então da grande novidade que rolou aí nos últimos... Só se fala nisso agora. Que é o tal do Soldier's Soul, o novo jogo de cavaleiros. Começou com um comentário meu jogado numa palestra e tal, mas realmente foi confirmado depois do episódio de Saint Seiya Soul of Gold. Vai rolar para PlayStation 4, PlayStation 3 e para PC na Steam. Isso é maravilhoso, inacreditável. Ter um jogo para PC, acho que é o primeiro jogo de cavaleiros para PC, não é não? Assim, no passado, eles fizeram o Typing Hyu Seiken. O Typing Hyu Seiken é um jogo para PC que você tinha umas animações, uns desenhos feitos pela Araki, pela Himeno, que isso é legal, mas era um jogo onde você tinha que digitar. Você digitava as palavras, era um jogo de digitação. Eu tô imaginando. Tipo, um jogo de PC de Saint Seiya, lançado na época da saga das 12, da Raid Santuário. Exato. Entendeu? Oficial, né? Porque não oficial a gente tem o Asgard Chapter, que o Lord Draken fez na época dos anos 90, que que era muito legal. Eu joguei. E sem falar dos Mugen da vida, né? Os jogos que fazem de luta e tal. Sim. Enfim. Mas agora vai sair de fato pra Steam e eu vou comprar essa porra, certeza. Pois vai sair na Steam, vai ser muito bacana, porque todo mundo que tem PlayStation vai poder comprar, né? E jogar. Exato, e tanto eu vou comprar, como vou obrigar o Brunão a comprar, que eu sei que ele usa Steam, curte joguinho de luta. A gente vai fazer uns live de cavaleiros no nosso canal. Legal. Falando merda, né? Agora o legal é porque vai ser bem diferente. Estão melhorando cada vez mais a forma de lançamento dessas coisas, né? Quando lançaram o Saint Seiya Senki, Batalha do Santuário, a gente aqui ficou esperando um tempão no Brasil pra ver a versão em português, né? Demorou um tempão. E quando saiu a produção, a produtora, a Bandai, a Jimps e tudo mais, eles sentiram como o Brasil era um mercado importante pra eles. Quando veio o Brave Soldiers, né, já veio um pouco mais também, mais rápido e tal, já demorou menos. E agora, pelo que eles falam, né, o lançamento do Soldier Soul vai ser no mesmo dia pra todo mundo. Assim, pra todos os países onde vai ser lançado, né, de fato. Não, vai ter dublagem só em português. Isso é foda, cara. E espanhol também vai ter uma dublagem em espanhol, né? Então, assim, vai ter um lançamento meio que... Aparentemente, eles estão dizendo que vai ser na mesma época. Mas o que eu achei mais legal desse lançamento, além de tudo isso, é de fato sair pra Steam, que vai ser foda, e sair dublado em português, cara. Isso com as vozes dos caras. Tipo, isso é muito louco, velho. Puta cuidado, porque deve ser mó caro, né? Aquele nego faz as dublagens nojentas nos jogos portugueses que a gente tem visto por aí. Mortal Kombat. Finalmente uma luta justa. Como você sabe? Senão você vai levar uma no saco. Round 1. Fight! Então, mas o cuidado da dublagem do jogo é que é cagado, né? Então, aí acaba zoando tudo. Mas, pelo jeito, esse aí vai ser bem feito, que vai ser com a galera que dubla sempre, entendeu? Então... só ruim que é o... mas a voz que fizeram pra ele no filme ficou legal. Ficou... Mas é aquele... É verdade, bate um negocinho. Mas vai ser até legal, porque, quer dizer, a gente não sabe se vão usar aquele dublador pro Camus. Tomara que sim, porque até ficou legal, assim, não ficou ruim. Marcelo Campos, espero que continue, né? Porque ele tá sempre brigando aqui. É mesmo? Eu espero. Com Hermes direto. Ele não dublou Rádio Inferno. Mas ele dublou o filme agora, não dublou? Não, sim, mas é que ele tava um tempão brigado com ele, né? Então, aqui existe uma confusão, né? Porque na do Brasil, alguns personagens foram alterados e assim ficaram, né? Assim, por exemplo, o dublador do Jabu mudou. Não é mais o Marcelo Campos. Ômega, quando ele aparece no recente box que lançaram, né? Do Saint Seiya Ômega, eles mantiveram o dublador novo do Jabu. Então, assim, será que vão repetir? Pois é, esse que eu espero que o Marcelo... eu também acho que, porra, fizeram pro filme que é a bomba, faz direito pro negócio, né? Eu acho que a tendência é eles trazerem de volta todos os dubladores originais, né? Sim, tomara. Todos que, né, inclusive os de ouro que a gente conhece, não os que usaram na fase Meikai, na fase exato. Uma fase boa. A tendência é essa, mas nunca se sabe, né? Sabe que ia ser foda? Eles poderiam trazer, inclusive, o Briggs pra fazer o Radamantes. Vejo que continuam vivos. São persistentes como ratos. Os Cavaleiros de Ouro se foram. Por acaso vocês querem seguir seu exemplo? Desejam tanto morrer da mesma forma vergonhosa que eles?
É lamentável, pois eu sempre ouvi que os Cavaleiros de Ouro eram os mais poderosos. Saibam agora que os Cavaleiros de Leão, Escorpião e Áries não conseguiram sequer me arranhar antes de morrerem. Voltem para o santuário para rezar pelas pobres almas daqueles que morreram inutilmente. É o máximo que vocês conseguirão fazer. Tem outras questões aí presentes aí, por exemplo. Quem vai substituir a Maralise, que faleceu? Pode crer. Chino. A dubladora dela original, porque quando a série estreou aqui no Brasil na Manchete, a dubladora da China era outra, né? Então, de repente, traz ela de volta. Ou então pega um banco de áudios, acho, né, da Maralise. Acho que dá pra fazer. Mas eu acho que não dá pra fazer. Poderiam fazer. Até poderiam. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Eu acho que eles não vão fazer isso, não. Eu nunca vi fazerem isso, pelo menos. Eu nunca vi uma voz de alguém que já faleceu na dublagem brasileira. Entendi. Não, é que como é jogo, o jogo é muito áudio repetido, né? Numa série fica difícil mesmo, né? Mas no jogo, de repente dá, sei lá, os golpes assim e tal. Tem frases novas também. Por exemplo, que sim, né? Se você jogou Brave Soldiers, você vê que ela ganha. Quando ela ganha ou perde, ela fala coisas diferentes também. Mesmo? Ela fala coisas que não são ditas no anime, né? E nem no mangá. Enfim, são frases próprias pra situação, né? Tipo, ela vai enfrentar a Marin, ela fala uma coisa específica pra Marin, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que você só vê no jogo. Então, por isso que eu acho muito difícil eles usarem áudios do anime pra isso, entendeu? Acho muito difícil. Excelente. Eu pretendo, como eu disse, vou comprar esse jogo. Vamos fazer lives, vamos fazer videozinhos de gameplay do jogo. Eu dando um pau no Brunão, que eu sei que ele curte lutinha. Quem gostar também tá super convidado pra tomar um pau. Agora é engraçado, é bom compreender, né, que o produtor do jogo, como a gente mencionou antes, ele tá dando várias entrevistas, já deu várias entrevistas, né? E ele tem feito segredo sobre algumas coisas. Algumas coisas já foi revelado que vai ter de novidade, né? Assim. Aquela história, eles vão trazer de volta aquela história de quando ele ativa o sétimo sentido, a tela mudar, ficar... sim, tipo, lenta. Eu não sei o que você falou, mas parece legal. Pois é, eles adicionaram mais combos, né? Tem mais novidades. Acho que vai ter mais. E o jogo, ele é de lutinha, ele é 1 contra 1, né? Porradinha. Street Fight. De luta, mas ele disse que melhorou o modo história. Eu espero mesmo que tenha melhorado, porque o modo história do Brave Soldiers é muito frustrante, porque são só imagens estáticas dos personagens e alguns quadros do anime, e nem os melhores, né? Podia ter pelo menos usado. Podia ter feito o Pachinko fez, usado as animações, né? Curtinhas, né? Mas não fizeram isso. Pois é, nego gasta rimeno pra ficar fazendo Pachinko e quando sai jogo pra Steam e PS4 não tomaram o cu, pô. Sacanagem. Eles disseram que iriam melhorar o modo história, né? Espero que melhorem. Melhoraram alguma jogabilidade também. Disseram que receberam muito feedback dos fãs e eles deram atenção a isso. Então eles dizem que a jogabilidade vai melhorar. Apesar de muita gente estar revoltada com o visual até então ser muito igual ao Brave Soldiers, né? O Bravos Soldados. Eles dizem que vai ser uma melhora. E ele já antecipou que todos os personagens que a gente viu em Brave Soldiers, inclusive os DLCs, vão estar todos de volta no jogo. Então, a gente vai ver Seiji Odin, vamos ver todos os de ouro com armadura normal, vamos ver todos os Cavaleiros de Bronze com todas aquelas versões. É provável que eles vão incluir o Shun, o Ikki, o Shiryu e o Yoga com armadura divina que não teve no jogo passado, que foi mal mancado. Teria mais personagens, então acho que, sei lá, aproveitando, eu acho que pode entrar os Guerreiros Deuses clássicos, eu acho. É bem provável que vai entrar mesmo, assim, entendeu? Vai entrar, enfim... vamos esperar para as confirmações oficiais, mas assim, é provável que entre mais Cavaleiros de Prata também. Podia entrar o Golfinho, a Medusa. Esses caras podiam entrar, pô. Esses eu acho difícil, mas... Pô, Golfinho clássico, cara. Acho que tinha que ter o Algol, nunca botaram, eu achei ele tri. Seria legal. Pois é, o Ryo Mito, né, o produtor, ele comentou que teve uma dificuldade de pensar combos para personagens que ele não via lutar muito no anime. Então assim, daí a gente já pressupõe que eles vão ter personagens que a gente não viu ainda nos outros jogos e vão aparecer agora, né? Se ele já tem o Jabu e o Ichi, nada impede que eles incluam o Nachi, incluam o Ban e incluam o Gek também.
projeto que você noticiou de vários artistas fãs, né? Bandas fãs também, cantando vários temas de Saint Seiya num CD virtual, vamos dizer assim, que você não paga nada pra você ouvir. Inclusive já foi lançado já, com várias bandas nacionais, provavelmente de anime, songs, esse tipo de coisa, fazendo aí as versões de várias músicas de Saint Seiya, né? E achei bem interessante, de fato. É como se fosse um conglomerado de bandas tocando várias músicas de Cavaleiros. Eu escutei algumas, achei bem legal, galera bem competente, vamos dizer assim. E é uma parada legal, né, cara? Uma releitura, inclusive eles fizeram uma releitura meio metalzinha da abertura clássica de Cavaleiros. Eu curti esse aí, é uma parada bacana, quem tiver a fim de ver. Dá uma olhada lá no VA Animes Brasil, que é o Saint Seiya Brazilian Tribute, e tem várias músicas de Cavaleiros tocadas por essas bandas de nomes malucos aqui. Sim, eu gostei, é uma iniciativa interessante. É uma iniciativa interessante, é muito legal, né, ver os fãs, o pessoal que... Nem sei se todos são fãs e tal, mas é legal que eles se juntaram pra prestar esse tributo. Teria sido mais interessante ainda se eles tivessem feito isso no ano passado, quando teve a comemoração dos 20 anos, né? De Saint Seiya mais aqui no Brasil. Mas é válido, continua sendo válido. Eu espero que repitam de novo, que façam outro tributo em outra ocasião, né? Porra, podiam muito fazer aquele sinfônico que a gente comentou, né? Há muito tempo atrás. O da França? Tipo, em vez de esperar os caras virem pra cá, em vez de vir pra cá, o povo se junta e faz, né? Sinfonia pra nós. Projeto sinfônico. Seria bom. Seria bom mesmo. Foda mesmo. Aquilo ali, eu não vi, já chorei eu vendo o vídeo. Nas constelações que a luta vai começar. Bom, chegamos àquela hora da noite que a gente entra nas notícias bizarras sobre Cavaleiros que rolou nos últimos dias. Primeiro tem o projeto de skin de Saint Seiya pra GTA. Por que o povo faz isso, cara? Você pode jogar de Seiya no GTA. What? Pois é, você pode fazer. E eu não coloquei aqui, mas eu vi, acho que faz um tempo já, que um cara passou quase 2 horas criando o Seiya naquele Soul Calibur. Tem um vídeo no YouTube, o cara... E não tem nada a ver, tá ligado? Não tem nada de Cavaleiros no jogo, mas você tem vários utensílios que você pode colocar. Você pode colocar chapeuzinho, pode colocar marca, pode colocar... O cara ficou, 1 hora montando a armadura do Seiya V1. E, cara, ficou super bem feito, assim. Os caras se dedicam mesmo. Se você olhar nesse do site do projeto GTA, né? Você vê que ele já fez vários skins, né? Tem o Milo, tem os Cavaleiros de Ouro em geral, tem a Saori, tem um Beat, Cavaleiros de Aço, a Pandora tá lá também. Pô, a V2 do C ficou bem feita, cara. Mas será que eles fazem, colocar cosmos, esse tipo de coisa? Por que você faz de Cavaleiros ali? Mas acho que... eu não sei, assim, se tem sentido no jogo. É mais uma diversão. Não é a primeira vez que eles fazem isso, eles já fizeram coisas... Não ele especificamente, né? Mas eu já vi outros grupos de fãs fazer isso com Dragon Ball e tal, fazer o GK de Dragon Ball. E a última notícia bizarra da noite, tem essa história que tá rolando na web do Aldebaran paraense. Ai, really? Eu achei isso engraçado, porque postaram isso na comunidade Saint Seiya Forever. E teve um cara que comentou que o Aldebaran tem tudo a ver ele ser paraense, porque ele venceu o boi caprichoso. O garantido caprichoso pra ganhar armadura de touro. Eu achando que ele poderia ser do sul. Ai, caraca, velho. Manjando nos picos. É meio bizarro essa teoria. É meio bizarro porque essa teoria ela parte de uma imagem que existe, né, num jogo de tabuleiro. E também que já existia, na verdade, antes na Cosmo Special, né? Uma publicação antiga. Mas essa imagem, ela faz referência aos locais de treinamento. Por mais que não dá pra gente dizer que o touro é paraense só por causa daquilo. É muito genérico. É muito genérico aquilo. E outra... É muito genérico. Acho que nem dá pra ter certeza se eles queriam apontar mesmo pro Paraná quando fizeram aquilo. Pará, intenção. Pro Pará, eles nem devem saber o que é o Pará. Pro Pará. E se fosse uma coisa dele treinar no Pará, tudo bem. Isso não necessariamente quer dizer que ele nasceu lá. É verdade. Tipo, por exemplo, eu vivo aqui na capital do meu estado, né? No Ceará, em Fortaleza, mas eu não nasci aqui.
Eu nasci em outra cidade, entendeu? Então, assim, é muito bizarro você pressupor e ter como certeza isso, assim. Tudo bem que eu vi muita gente comentando que é uma teoria. Tudo bem, teoria valeu, legal, tem muitas teorias e tal. Agora, você achar que aquilo é certeza e dizer que não tem mais nada a ver, não tem mais sombra de dúvida sobre o assunto, é muito... Aí já é longe demais, entendeu? Isso que você falou do treinamento é muito real, né? Porque... todo mundo, na verdade, nasce, o Sei é a mesma geração no Japão, mas treinou na Grécia, né? Então ali parece que é realmente o local de treinamento dele. E ele pode ser... Eu ainda gosto da ideia do Aldebaran ser curitibano. Eu não sei de onde saiu essa ideia, cara, mas eu lembro de ter lido num fórum X que ele era de Curitiba. Eu não sei porquê, mas assim, pode ser, sei lá, o Aldebaran pode ser muito bem da Bahia, pode ser muito bem da Iba. Pode ser, sei lá, é muito estranho. Eu nem me preocupo muito com isso, não. Assim, enquanto não tiver uma definição oficial, é muita presunção você dizer assim, ele é de tal estado e acabou. E é muito esperar demais do Kurumada dele conhecer o Pará. Ou qualquer japonês lá da Toei saber de fato, né? Mas eu achei curioso. Fica aí, então, essa ideia. Fica como especulação só, mas essa grande teoria. Qualquer fundamento concreto. Exato, mas o cara da Sensei Forever, ele mandou o melhor comentário, cara. Esse negócio do boi garantido veio a calhar, cara. Tô na música. Mas enfim. Daqui a pouco bota um bumba meio boi, né? Porra, o que mais tem é boi esquisito aqui. Boi esquisito. Ai, gente. Obrigado por terem aguentado aí todo esse 2h20, que eu vou cortar pra 40 minutos. Caralho, quero só ver. Muito obrigado, Aline, por ter resistido. Vai ser a sua estreia no podcast, porque o do Wiki tá lá na gaveta ainda. Pois é. E obrigado novamente, Alan, por ter participado com a gente. A gente vai fazer aí, o começo do próximo mês, vai ter menos notícia, eu prometo. Obrigado ao El, que não resistiu até o final, teve que sair antes. E obrigado ao Ogawara, que tá aí escutando a gente. O cara, ele ia participar, não conseguiu fazer funcionar, mas ficou escutando a gente até agora. Então ele é o primeiro espectador ao vivo do podcast, a gente pode dizer, basicamente. Então muito obrigado, Ogawara. Você vai ver que depois da edição tudo muda. E conserte esse headphone aí pra participar com a gente. No céu uma constelação escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá. Cumprir sua missão, mostrará a armadura do poder, revelar o caminho pra vencer. Oh yeah, o céu do amanhã será azul, e lembrar que essa luz me guiará como um sonho. O meu coração guarda esse céu azul, que eternamente brilhará. Ô, Ogawara, acho que a gente tá te escutando agora. Estão escutando? Tá vazando o som. Agora foi? É que tá vazando o som, por isso que a gente descobriu. Agora vai. Nossa, agora tá quase no final já, né? Mas tá vazando o som, viu o que tá acontecendo aí? Cara, já ouviu isso? Viu? Pior que agora eu tô escutando vocês na caixa de som do PC. Agora sumiu do meu ouvido aqui. Por isso que a gente tá escutando como se fosse um alienígena. Tá com eco, não tá? Muito. Ah, gente, então... Vão falando aí que eu vou... Coloca Se der certo dessa vez, né, deixa pro outro dia. Luz me guiará como um sonho. O meu coração guarda esse céu azul, que eternamente brilhará. E aí? Isso aí. Só dá uma cortadinha na parte que eu esculacho um pouco. Não, vai tudo, tô nem... Não! Vai tudo, não tem nada a ver.